Falo também sobre uma reunião envolvendo o filho do Tite e dirigentes cruzeirenses. Para completar, Felipe Coutinho pedindo para deixar o Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Para de informação exclusiva no Cruzeiro, filho de Tite, o Matheus Bach, foi chamado para uma reunião a portas fechadas com dirigentes cruzeirenses na semana passada. No encontro, que foi rápido, Matheus Bach ouviu dos dirigentes cruzeirenses que ele não deve mais se manifestar à beira do campo, como ocorreu na vitória por 2-0 contra o América. Você vai lembrar, o Matheus Bach estava muito irritado com a arbitragem, o Tite tentou contê-lo, tentou acalmá-lo, e a reação do Matheus foi extremamente grosseira com o seu pai, que é também o treinador principal. A repercussão pro Tite foi péssima nas redes sociais, entre torcedores do Cruzeiro e na mídia especializada. A imagem que ficou é de um Tite ainda mais fragilizado, enfraquecido, por conta desse comportamento hostil do filho. E aí vale a lembrança de que o Tite, na teoria, só volta a trabalhar no Cruzeiro e volta ao mercado de trabalho para ver se a carreira do filho deslancha. O Matheus prometeu ser mais prudente e mais cauteloso nas ações à beira do campo, embora vá continuar com total autonomia para trabalhar no dia a dia, com jogadores, com comissão técnica e também diretoria. Só para completar, registrar que a situação do Tite do Cruzeiro segue bastante ruim. A tendência é que ele só escape da demissão se vencer o Campeonato Mineiro, uma eliminação pro Pouso Alegre nas semifinais, ou a perda do título, seja para Atlético ou para América, deve determinar a dispensa do treinador. Viu o vídeo que o Tite rejeitou bater foto com um torcedor de 10 anos que estava com a camisa do Flamengo? Cara, não vi e lamento. Porque, por mais que ele seja técnico do Cruzeiro, tenho certeza que não vai ter um torcedor do Cruzeiro que vai ficar bravo com ele batendo foto com um torcedor de 10 anos com a camisa do Flamengo. Se o cara pede para ele tirar foto, ele vestindo a camisa do Flamengo, é outra coisa. Agora, enfim. E eu tenho pena do Tite, cara. Acho que o Tite está se perdendo, Boa noite, Nicola. Você viu a palhaçada do Tite com uma criança só porque estava com a camisa do Flamengo? O que você achou? Não tinha visto, mas eu lamento demais que esse episódio tenha acontecido. Nicola, boa noite. Acho que o time cai quando? O Tite. O Tite não vai ter vida muito longa, não. Acho que, a menos que seja campeão mineiro, eu acho que o Tite cai com o fim da participação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. É campeão, ele fica. For vice, perder na semifinal e o Tite tá fora, tá? O clima bem ruinzinho. Eu tava até meio desconfiado que ele podia cair nesses dias do carnaval, não aconteceu. Enfim. Boa noite, Nicola, te acompanho desde o início do canal, diariamente acompanho seus vídeos. Brigadão, Fernando Silva, obrigado pelo carinho, cara, abração pra você. Tem notícias de Leonardo Jardim, Aldo Rodrigues. Aldão, ele precisava dar uma pausa na carreira e a expectativa de pessoas próximas é de que o Jardim volte a trabalhar a partir de março. Estamos no dia 17 de fevereiro, ou seja, daqui a pouquinho. E você pode cravar que assim que o Tite cair, o único nome que vai se falar no Cruzeiro vai ser o do Tite, o do Leonardo Jardim. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Mas o que eu contei para vocês na semana passada, e talvez tenha até passado despercebido de muita gente, é que assim, o Leonardo Jardim sai do Cruzeiro por conta de problemas familiares, da necessidade de estar mais perto da família nesse início de ano, do calendário brasileiro que o incomodou demais, mas também por conta de um problema interno que ele teve lá no Cruzeiro, com um dirigente importante. Não é o Pedro Lourenço, não é o dono da SAF do clube. O Pedro, inclusive, ele fala com bastante frequência. Mas o Leonardo Jardim se incomodou demais com um episódio específico, que envolve até o departamento médico do clube. Isso o incomodou bastante. E fez com que ele pegasse um pouco de bode dessa pessoa. Então, para que o Leonardo Jardim voltasse ao Cruzeiro, para que o Leonardo Jardim volte ao Cruzeiro, vai ter que haver um pedido expresso de pedido, vai ter que haver um expresso pedido de desculpas, tá? Enfim. João Vitor Xavier, a zaga do Cruzeiro, a gente tem dito aqui que a volta do Vidal era impressionante, que com o jogo já abriu assim uma lacuna grande em relação ao João Marcelo, já passou uma segurança muito grande, e a lateral, o Pansieri traz a informação de que deve jogar o William, eu até acho o Fagner com uma consistência defensiva maior, mas se tiver o meio campo mais robusto também, João, com 3 volantes ali, 3 jogadores com mais pegada, facilita também para liberar o lateral, que era a sua avaliação, a sua opinião defensiva do Cruzeiro. Bom dia, João. Bom dia, Thiago, Alê, Pansi.
nenhum time tem o sistema defensivo começando nos 2 zagueiros. A defesa começa lá no meio campo, né? E eu acho que nenhum time no Brasil hoje tem o elenco de volantes que o Cruzeiro tem, de meias que o Cruzeiro tem. Pô, o Lucas Silva é um baita de um volante, o Romero é outro baita volante, o Gerson, Henrique, Mateuzinho. O Cruzeiro tem um elenco de volantes muito bom. E isso já começa a ajudar o sistema defensivo do Cruzeiro. Eu gosto do João Marcelo. Eu sei que hoje ele não é uma unanimidade para o torcedor do Cruzeiro, mas eu gosto do João Marcelo. Eu acho que se tem um momento que vale a pena você apostar, é quando o jogador está na idade do João Marcelo. O João Marcelo é um cara que tem muito potencial para ser recuperado e para valer no futuro. Nós precisamos ter um pouquinho de coerência com aquilo que a gente fala no dia a dia. Nós cobramos sempre que time precisa revelar, que o jovem precisa ter oportunidade. Quanto tempo, às vezes, o clube perde tentando recuperar um jogador que está com 30 anos, 32, 34 anos, o cara que já rodou daqui, dali, já foi pro futebol europeu, já deu errado lá, já voltou para cá, rodou um time, outro time. E você não vai ter essa paciência com um jogador novo, talentoso, de qualidade, que é fruto do seu trabalho de base, cara. Então, eu acho que o Cruzeiro deve investir na recuperação do João Marcelo, que não é um jogador que precisa ser recuperado porque fracassou tecnicamente. É um jogador que precisa ser recuperado porque teve uma lesão gravíssima e que ficou quase um ano parado. Então, muitas vezes o clube, e aí eu não estou falando do Cruzeiro não, estou falando do futebol brasileiro de modo geral, Cruzeiro, Atlético, São Paulo, Grêmio, Inter, Flamengo, todo mundo tem paciência com o medalhão que foi lá fora e que deu errado. E não tem paciência, Thiago, com o jogador que veio da sua base, da sua formação, que passou por qualquer tipo de percalço e que precisa ser reabilitado. Eu quero lembrar aqui que há 2 temporadas passadas, o João Marcelo foi troféu Guará. Você lembra disso? Ele foi eleito melhor zagueiro do futebol mineiro. Você lembra disso? Por que a gente não vai ter paciência com esse cara? Por que a gente não vai apostar na recuperação desse jogador? Mas você acha que apostando na recuperação, colocando pra jogar, e aí alternando, você tira o Vidalba, ou apostando apenas como opção, se precisar, pra colocar pra jogo? O jogador precisa ter oportunidade. O jogador, ele só vai entrar em ritmo, ele só vai entrar em condição jogando. O cara que não joga, ele não chega na condição dele ideal, não. Ele precisa jogar. Tá ali o nosso Alê, eu aprendi com ele. Muito obrigado. Quantos da base você tem que ter no elenco, Alê? Pra mim, do 22 ali até os 30 e tantos, pra mim só da base. Poxa, então, se a gente defende que o jogador da base precisa compor o elenco principal, se a gente defende que o jogador da base precisa ter oportunidade, o João Marcelo é um exemplo desse. Precisa ter paciência e dar oportunidade. E o cara só consegue chegar no ritmo ideal dele tendo oportunidade de jogar. É igual o menino de bicicleta, Thiago. Se ele não cair, tomar um tombo, 2 tombos, 3 tombos, perder o freio, frear a bicicleta com o pé no chão, perder a havaiana, não vai não, meu amigo. Ele não vai aprender a andar de bicicleta, não. Eu só Você acho precisa que ter paciência. atrapalha o João Marcelo é o fato do Vidalba ser bom demais. E a segurança e o entrosamento que ele tem com o Fabrício. Mas nenhum jogador, Thiago, joga uma temporada inteira. Não, eu tô dizendo pra ele ter a sequência, pra ele ter mais jogos, mais ritmo, assim, como você... É difícil, porque o Vidalba, cara... Não, o Vidalba é titular, é óbvio que é. E pela não sai, qualidade né? técnica. Difícil o Vidalba tomar um vermelho. Pela qualidade técnica. O Vidalba é um baita de um jogador. O que eu tô defendendo aqui é que, ao invés do Cruzeiro abrir o olho pro mercado, pra buscar outro zagueiro, pra ir no mercado contratar, eu acho que o Cruzeiro deveria trabalhar o João Marcelo. Eu acho que é melhor você trabalhar o João Marcelo, recuperar o João Marcelo, que é um jogador jovem. Quantos anos o João Marcelo tem, pô? 24. Cara de 24 anos, 24 anos. Esse cara tem mais 10 anos. Ele parece mais velho, né? Esse cara tem um mais jeito 10 anos pra entregar futebol de alto nível, de qualidade. Aí você vai e busca um cara de 24, 23, 25 anos, que foi da base do Flamengo, que foi da base do São Paulo, que foi da base do Palmeiras, que deu errado lá fora e que volta pra cá e chega com muito mais cartaz do que o João Marcelo, que é um cria da toca. 25, perdão, errei um ano. Pô, dá Mas é oportunidade jovem pro também. cara, é jovem, é garoto, já foi eleito troféu Guará, tem qualidade. A minha defesa é que sempre passa por isso. Agora, se você me perguntar, tem uma vaga, Vidalba ou ele? Vidalba, né? Claro. Fala, meu torcida, beleza? Mais um giro de notícias, especialmente aí do Cruzeiro, o maior clube brasileiro. Você tá ligado no que eu falo, né? Então peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativar o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do maior clube do mundo. A gente encerra essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.